Caros irmãos de Ideal Espírita, hoje mais uma vez estaremos aqui estudando o livro Palavras de Vida Eterna. Livro este ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso estimado e amado Chico Xavier. A lição é de número 30, para vencer o mal. E esse estudo foi baseado numa frase de Paulo de Tarso, o apóstolo, que consta na Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Vejamos o que Paulo nos afirma. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. A lucidez de Paulo é impressionante. Sabemos que o mal não existe. O mal é a ausência do bem. E quando não praticamos o bem, estamos, em verdade, realizando o mal. Mas a nossa proposta, o nosso objetivo, a nossa meta, é substituirmos o mal que existe dentro de nós. Daí Jesus ter dito, não resistam ao mal. Não tem que haver uma resistência, uma tentativa de exclusão, mas sim uma autoobservação das nossas deficiências, das nossas deformidades. Como diz Joana de Ângeles, a benfeitora, nossos gravames morais. A partir do momento que compreendemos, discernirmos esses gravames, vamos então idealizar uma proposta transformadora. Inicialmente, nós temos o desenvolvimento intelectual para a compreensão e o discernimento do que habita dentro de nós. Com a transformação lenta, gradativa, paulatina, nós vamos então desenvolvendo a progressão moral. Por isso que Allan Kardec perguntou como o progresso intelectual pode engendrar o progresso moral. E a resposta da espiritualidade foi muito clara, fazendo-se compreensíveis o bem e o mal. E aí nós fazemos as nossas escolhas. O bem são escolhas nossas para substituir o mal. Então Paulo foi muito claro, não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Vamos ver o que o nosso amigo Emmanuel nos diz. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito, ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Então, quando somos ofendidos, contrariados, magoados em nossos princípios egóicos, nem sempre vamos à vingança de fato, à violência, à agressividade, como ocorre com muita frequência, à verbalização através de impropérios, mas utilizamos uma vingança sutil, esta hostilidade indireta, aquele favor que prestaríamos ao opositor, nós adiamos. A reprovação muito constante, as críticas ferinas, minando o próximo, muitas vezes de uma forma muito sutil, ou então utilizamos o mel do elogio, as frases melífluas, que em verdade são dissimulações, atos hipócritas. Dissimulamos a verdade muitas vezes em relação ao próximo, quando na verdade estamos sendo hostis, sempre para oferir lucros pessoais. Esquecimento
em relação a esta pessoa. Quando deveríamos fazer o bem, nós praticamos o mal. Aquele entusiasmo que diminui na prestação de quaisquer serviços em favor desta criatura que nos magoou, que nos ofendeu, como ainda temos muitas dificuldades a este respeito. Entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade, esta bondade dissimulada, falsa, hipócrita, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês, mas sem haver adesão do campo íntimo, ou seja, das nossas potencialidades. Não há adesão. Nos vingamos desta forma, desta meia bondade, como nos afirma Emmanuel. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. Então, quaisquer manifestações de acusação, de malevolências, de maledicências, em verdade, são sempre plantação do mal. Mas isso volta-se contra nós. Nos sentimos culpados, gerando insucesso, fracassos, frustrações, menos-valia, desgosto contra nós mesmos. Como diz também Paulo, agora em espírito, isso consta no livro dos Espíritos, é um falso movimento da alma. E quando acumulamos esses falsos movimentos da alma, isso vai gerar mais à frente um cansaço pela experimentação do sofrimento, um cansaço de nossas deformidades, porque fomos criados para a perfeição. Esta é a realidade. O Evangelho, companheiros, é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Não há outro caminho para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. É indispensável guardemos a paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Vejo como Emmanuel coloca com muita felicidade aqui. Termos paciência, ciência da paz, diante da agressividade, que vai se dissolvendo, vai se diluindo, quando então estivermos dentro desta virtude, desta potencial virtude que é a paciência, muitas vezes exercida pelo silêncio. Não vamos confundir com a paciência da inércia, do acomodamento, absolutamente não. A fé sem obras é morta em si mesma. O meu pai trabalha, então eu também trabalho. Mas muitas vezes temos que guardar o silêncio, a paciência, para que haja diluição daquela névoa densa, daquela névoa de agressividade, que nos ofende, que nos magoa. Aí vem um trabalho do perdão. E perdoar, sabemos, é ressignificar a atitude alheia, é procurar entender o que fez aquela criatura para cometer este desatino que me magoou tanto. E aí sim estaremos nos livrando dessas garras, desse antigo dragão, desta baba sinistra que representa a maldade, a crueldade. Não nos esqueçamos de que para anular a sombra noturna não basta arremeter os punhos cerrados contra o domínio da noite.
É preciso simplesmente acender uma luz. É a autoiluminação. Não é a violência, remetendo os punhos cerrados contra o domínio das sombras que habitam em nós, nos violentando, mas simplesmente trabalhando para o bem, perdoando, aceitando as criaturas como elas são. Isso significa acender a luz interna, fazer com que os fascículos de luz do amantíssimo Pai se espraiem em todos nós, no processo de autoiluminação, buscando seguir as leis de Deus que estão em nossa consciência. Portanto, queridos irmãos, que possamos compreender a importância do bem em substituição do mal. Quando falamos de mal, falamos de nossos equívocos, de nossos desregramentos, não necessariamente uma malevolência de grande porte, mas tudo que foge às leis do Pai, realmente estaremos no caminho do mal, no caminho dos equívocos que precisamos com urgência substituir pelos atos de benevolência, porque estaremos prestando a bendita caridade. Que Jesus nos abençoe mais uma vez por essa belíssima lição que Emmanuel nos traz no livro Palavras de Vida Eterna. Graças a Deus.